O trailer de Peter Pan acabou de ser divulgado e eu vim aqui com vocês analisar momentinho por momentinho e trazer algumas curiosidades e teorias sobre isso. Oi pessoas, eu sou a Kathleen, sejam bem-vindos ao meu canal onde eu trago conteúdo sobre livros, filmes, séries, desenhos e amplas coisas sobre a cultura pop. E antes de começarmos esse vídeo, já curte, me segue, comenta aqui o que você mais gostou e como eu posso melhorar para poder me sentir mais conectada com vocês e aproveita para compartilhar com seus amigos. Então, vamos pro vídeo. Diga. Tá muito lindo. Caramba! Você chegou à Terra do Nunca. São Meninos perdidos. cada um de nós. Mas nem todos são meninos. E daí? Que lugar é esse? E nem todos são meninos! Foi o Peter que achou. Assim como achou a gente. Como menino assim. A casa é muito linda. Esperava outra pessoa? O que me dizem, meninos? Prontos pra aventura? Parece bem longe daqui. É mais perto do que imagina. Tá muito lindo! Olha as serinhas! O cara tá muito lindo! Do que é que você tem medo, meu amor? Ananá! Leve o passado no coração. O que vai acontecer depois depende de você. Wendy Moira Angela Darling. Cadê o Peter Pan? Eu esperava uma coisa extremamente surpreendente e eu recebi, tipo, uma coisa bem mais surpreendente ainda. Tipo, os detalhes, os gráficos das cenas, cada coisa, eles vão se conectando ainda mais. E, tipo, eu já tinha uma teoria formada sobre o que eu acreditava que poderia acontecer em Peter Pan. E, tipo, meio que fez mais sentido, sabe? O que eu esperava era, tipo, a Disney entregou bem mais. Cada gráfico, as sereias. Eu tô, tipo, agora, depois que eu vi a cauda das sereias, eu tô mais ansiosa pela cena do que vai acontecer com as sereias e conhecer mais a Princesa Tigrinha, porque pelo que eu tava vendo do trailer, ela terá uma participação ainda maior do que ela já teve, tipo, o que a gente tem no desenho do Peter Pan, da participação da Tigrinha, é tipo, no momento que ela tá na aldeia e antes quando ela precisa ser resgatada. E agora, meio que pelo trailer deu pra entender um pouco mais, como se ela tivesse mais uma pose de autoridade, sabe? Então, veio mais teorias analisando isso no momento aqui com vocês. Então, tipo, vai ter mais coisas pra comentar. E agora vamos analisar um pouco do que eu acredito que possa acontecer comparando com o livro de Peter Pan, que é Peter Pan e Wendy, porque o filme vai ser inspirado muito nesse livro, com seu toque de originalidade da Disney, mas a Disney se inspirou bastante na obra original e também na peça de teatro. Então vamos comentar um pouco sobre o que acontece no livro e minhas teorias sobre o que eu acho que pode acontecer nesse filme maravilhoso. Peter Pan é uma obra criada pelo James Barrie, que vale ressaltar que antes era uma peça de teatro e depois se transformou numa obra literária e que, tipo, a Disney se inspirou muito nas obras originais para poder criar essa história do Peter Pan. Se chama golpe, meu amor. Então vamos aproveitar para contar uma curiosidade sobre o nome Peter da palavra Peter Pan. E a primeira teoria é que esse nome Peter teria se inspirado da grande amizade que o autor tinha com a família Llewellyn Davis, que mais precisamente seria com os filhos do casal Davis, no qual ele conheceu em Castle Gables, em Londres, quando ele via as crianças brincando pela rua. E em um dos jantares ele acabou conhecendo os pais dos garotos. Então surgiu uma amizade muito grande
Darling, que inspirou os nomes dos personagens, como conhecemos, Peter, John e Michael. E essa teoria acaba ficando ainda mais forte quando descobrimos que o James Barry ele adotou essas crianças quando os pais morreram. E a segunda teoria havia sido tirada do seu irmão David, que era mais velho, quando ele morreu patinando no gelo quando ele tinha apenas 13 anos. O que afetou profundamente sua mãe e, de acordo com o autor Andrew Birkin, eu não sei se eu tô falando a palavra certa, ele falou assim: uma catástrofe inacreditável no qual ela nunca se recompôs. Margaret Olive, não sei novamente se eu estou falando a palavra certa, retirou o conforto da noção que, tendo David morrido tão jovem, permaneceu um rapaz para sempre. Barry buscou nessa ideia a inspiração. Eu costumo acreditar que um fato não anula o outro, que sim, os dois estiveram presentes para a criação do nome Peter nessa obra, que teve uma participação de os dois fatos interagindo ali, pelo fato de que a sua primeira obra em Peter Pan e o Pequeno Pássaro Branco, o nome do personagem principal se chamava David. Então tem uma sua particularidade que eu acho que os dois fatos influenciaram para a criação. Ah, cala a boca! E aproveitando que eu comecei a contar uma curiosidade sobre a palavra Peter, por que não contar uma curiosidade sobre a palavra Pan? Porque essa palavra foi retirada do grego, onde Pan significa Deus dos bosques, protetor dos pastores, morava pelas montanhas caçando e sabendo tocar flauta como ninguém. E analisando um pouco do livro de Peter e Wendy, descobrimos um pouco de como surgiu o romance entre o Sr. Darling e a Sra. Darling, onde na época muitos rapazes estavam prestes a pedir a mão da Sra. Darling em casamento, mas somente o Sr. Darling conseguiu, pois ele foi de táxi. E também conta como cada criança surgiu na família e os gastos que eles estavam contando, e em seguida como Naná chegou, pois era tanto gasto que não sobrava dinheiro para contratar uma babá, então eles contrataram uma ama de leite. O que nos oferece muitas cenas engraçadas da Naná dando remédio para as crianças, tendo que arrumar a bagunça enquanto as crianças estão brincando. Mostra que tudo era uma maravilha até que o Peter começou a surgir na família. A Sra. Darling, quando botava as crianças para dormir, ela meio que investigava as coisas que aconteciam no dia a dia das crianças, então a Wendy contava histórias. Então a Sra. Darling contou para o Sr. Darling que na verdade não fez muita conta, dizendo que era apenas mais uma das ideias mirabolantes da Naná contando para as crianças. Na história também conta que Peter já havia aparecido para a família Darling uma outra vez quando a Sra. Darling estava dormindo e acabou encontrando Peter Pan, mas acreditou ser apenas um sonho, pois quando Peter apareceu, ele assustou a Sra. Darling, Naná avançou em cima dele, então ele consequentemente acabou caindo da janela. E quando a Sra. Darling desceu as escadas correndo para encontrar a criança, não havia mais ninguém, então ela começou a supor que aquilo ali não passava de um simples engano. E uma coisa que eu achei bastante interessante no livro é que na história também nós sabemos o pensamento da Naná sobre o que ela está comentando. Diferente do desenho da Disney, que apenas descobrimos as coisas que ela está pensando por meio das suas expressões faciais. Então tem muitas cenas engraçadas onde a Naná pega e fica contando que ela se lamenta por tal coisa que aconteceu, o que gera muitas cenas engraçadas. E a história logo no início, ela é intercalada entre o passado e o presente, onde o passado conta a Sra. Darling, o Sr. Darling e a Naná mostrando suas lamentações por terem perdido os meninos para a Terra do Nunca. E o presente é o processo dos meninos se aventurando durante o caminho para chegar até a Terra do Nunca. E uma coisa que eu achei extremamente interessante também é o fato que as estrelas no livro elas têm participação, porém elas não podem alterar o destino da história, pois era um castigo que elas receberam por algo que elas cometeram antes. Então as estrelas elas apenas se comunicam com seu brilho, porém as mais velhas elas vão perdendo a visão e o poder da fala, então elas apenas se comunicam piscando. As mais novas são extremamente brincalhonas e curiosas e foram elas que avisaram ao Peter quando o senhor e a Sra. Darling saíram para o baile, fazendo então o Peter finalmente chegar na casa para procurar sua sombra.
A história do livro, diferente do que estamos acostumados pelo desenho da Disney, é um pouco diferente da personalidade do Peter, pois no livro o Peter ele é mais autoritário, mais mandão, mais egoísta e não permite que as crianças da Terra do Nunca possam escolher de fato suas brincadeiras. Logo no início, quando a Wendy e os meninos eles estavam indo para a Terra do Nunca, eles não podiam descansar porque o Peter ele sempre queria estar a todo momento brincando. Se as crianças estivessem com fome, se o Peter determinasse que a comida seria invisível, as crianças deveriam demonstrar que estavam satisfeitas, pois então elas seriam punidas. Assim como as crianças têm medo do Peter, elas sentem a vontade de terem uma mãe, porém esse assunto nunca é entrado no momento que o Peter está presente, pois ele não gosta nem um pouco disso. E no livro, a Tinkerbell ela é bem mais ciumenta do que conhecemos no desenho, e bem mais rigorosa na hora de armar uma emboscada para Wendy, onde ela pega e manipula um dos garotos para atirar uma flecha na Wendy quando ela estava chegando na Terra do Nunca, que consequentemente acaba acertando o dedal que o Peter deu para ela. Acerte, Peter. Pode acertar. Em seguida, a Wendy acaba aceitando se tornar a mãe dos meninos da Terra do Nunca, e as cenas seguintes se passam entre a Wendy tendo que cuidar das crianças, remendar suas roupas, fazer seus curativos e limpar, enquanto as crianças passam a maior parte do tempo brincando. Muitas cenas do filme de 2003 têm muita similaridade com as coisas que acontecem no livro, porém foi passada com um toque de mais leveza, fazendo com que nos conectássemos com Peter Pan, o que é bem diferente do que acontece aqui no livro. Uma coisa que ficou muito fiel nesse filme de 2003 é o fato de que as crianças, com o passar do tempo fazendo suas brincadeiras, elas acabam se esquecendo de suas antigas vidas, de como eram seus pais, e no livro a Wendy ela tenta a todo momento mostrar que eles tinham uma vida fazendo que eles se lembrassem, assim como também é passado no filme. Já esquecemos nossos pais. Temos que ir embora, antes que se esqueçam de cada um de nós. E uma das cenas mais lindas pra mim assim no livro foi o fato de quando a princesa Tigrinha ela é levada pelo Capitão Gancho e os outros piratas para a Ilha da Caveira. Então, quando as crianças na história elas estavam tomando banho de sol, perceberam que havia sinal de perigo. Elas conseguiram fugir, ficando apenas o Peter e a Wendy ali. E num confronto entre o Capitão Gancho e o Peter Pan, o Peter ele acaba sendo ferido e a maré está subindo. Então, meio que eles ficam impossibilitados de sair, pois a Wendy já estava muito cansada por estar cuidando das crianças e o Peter não conseguia nadar. E nesse momento, o Peter, ele faz uma coisa extremamente linda, apesar das coisas bem negativas que ele fez durante a história. Ele encontra a Pipa, que, se não me engano, era Miguel que estava empinando, e foi parar na Ilha da Caveira. Então ele faz a Wendy fugir e ele fica lá para morrer. E quando o Peter acreditava que estava prestes a morrer, o passarinho encontrou ele e salvou a sua vida, retribuindo uma ajuda que o Peter havia feito há muito tempo atrás. Outra cena bastante emocionante que eu achei no livro foi o fato de quando a Wendy está se despedindo para as crianças, mostrando como é que ela saiu da sua casa e chegou até a Terra do Nunca, e como a mãe dela deve estar triste e a mãe dessas outras crianças perdidas também devem estar. Essa cena é muito linda, que ela acontece antes das crianças serem capturadas pelo Capitão Gancho, e é muito fofo como a forma como ela conta, a forma sensibilizada como somente uma mãe faria nesse momento. E sabendo desses fatos e que o diretor David Lowery, eu não sei se eu estou falando a palavra certa também, ele contou que a obra do live action ficará bem fiel à obra original, e também sobre um comunicado que ele deu que eu achei muito interessante e eu achei necessário trazer aqui. Ele diz assim: estou emocionado por ter a oportunidade de redefinir seus personagens icônicos para uma nova geração, e ainda mais animado por fazer isso com um elenco e equipe excelente. E agora chegamos na melhor parte, que é contar as teorias e por que tudo isso que eu contei vai ser importante para o vídeo de agora. Então, vamos para a teoria. Sendo o nosso primeiro tópico de teoria, vamos contar sobre o fato de que sabemos que o live action será bem fiel à obra original, porém, como o diretor anunciou, nós teremos um toque de atualidade. E eu vou contar o que eu acredito que seja esse toque de atualidade, comparando também agora que vimos o live action.
Então, o que eu achava que poderia ser uma coisa foi mais complementado com outras ao assistir. Eu acredito que essa seja na questão da parte da personalidade da Wendy, pois no livro mostra como se eu sou muito de uma personalidade de mãe, uma pessoa que passa a parte cuidando das pessoas, sempre estando ali, tentando fazer o melhor para suas crianças. E eu sinto que eles vão tentar trazer um toque mais aventureiro para a nossa garotinha. Eu acredito que sim terá um pouco de aquela participação, vendo a Wendy como uma mãe, ou talvez eles possam até ver apenas como uma garota perdida como eles, mas eu acredito que terá mais um espírito aventureiro e não só uma participação como se a Wendy fosse apenas a que fosse cuidar, enquanto as crianças apenas ficam brincando, como foi retratado muitas vezes no livro. Uma coisa que comprova muito isso é o fato de que a Disney ela tá sempre inovando nas suas personagens, nas suas princesas e as outras personagens da história, que sempre passa a mulher numa posição onde ela possa sim conquistar as suas coisas, sua autonomia, como as princesas, a Moana ela conquistando o seu papel, que de uma mulher que protege sua ilha, sempre uma pose guerreira, e eu acredito que aqui não seria diferente. Eles vão tentar trazer esse lado feminino da Wendy como uma pessoa que cuida dos irmãos e da família, mas acredito que também mostra seu lado aventureiro, onde ela deseja buscar os seus verdadeiros sonhos e suas verdadeiras aventuras. E o nosso segundo tópico de teoria começa contando do filme de 2003 e sobre a obra literária, onde mostrou que no início a história era narrada por um personagem contando como é que estava o ambiente, como é que estava no momento até a Terra do Nunca. Então eu acredito que a Disney vai trazer o seu toque de originalidade, oferecendo esse papel, mostrando como que foi o passo a passo entre o Sr. Darling conhecer a Sra. Darling, sendo narrado por algum dos personagens, ou então apenas o narrador fazendo esse processo, contando como foi o nascimento de cada criança, até a chegada da Naná e o processo que eles foram para a Terra do Nunca, porque seria muito interessante eles abordando isso com seu toque de originalidade, oferecendo a parte da opinião das estrelas, porque em nenhuma das obras dos filmes que observamos tem uma parte das estrelas tendo o seu papel, e esse seria o momento em que a Disney poderia ter o seu toquezinho. Então acredito que eles possam começar narrando todo esse processo e mostrando as estrelas tendo sua influência para o Peter chegar até a casa do Senhor e a Sra. Darling. E o nosso terceiro tópico de teoria começa com o fato de que no filme de 2003 mostra que a Naná ela correu até a festa do baile para avisar o Senhor e a Sra. Darling que o Peter estava levando as crianças para a Terra do Nunca. E eu confesso que eu queria muito que isso acontecesse nesse filme da Disney, assim como foi tirado da obra literária, porque seria muito engraçado a Naná tentando a todo momento fugir, no final ela acaba indo e vai chamar o Sr. Darling, e ele chegando lá e descobrindo que as crianças não estão mais em casa. Seria muito engraçado ver essa parte da Naná fugindo e pulando em cima dele. E o nosso quarto tópico de teoria era uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, pois como sabemos no livro a Naná tem o seu ponto de pensamento mostrado a todo momento para descobrirmos o que ela está pensando naquele exato momento, o que ela está sentindo e muitas cenas engraçadas. E eu gostaria muito que isso tivesse no live action para poder nos sentirmos mais conectados com a Naná, pois no desenho da Disney só mostra as suas expressões faciais, o que nos conecta muito com a cachorra, mas eu queria que isso tornasse algo mais próximo dela. Seriam umas cenas mais engraçadas, a gente sabendo o que ela está pensando naquele momento. E o nosso quinto tópico de teoria, uma coisa que eu não achei muito legal, que é o fato de que a personalidade do Peter no livro não é nem um momento amigável com os outros personagens. Então eu sinto que a Disney ela vai tentar explorar a todo momento as cenas de brincadeiras do Peter com bastante sensibilidade, assim como foi apresentado no desenho, pois no livro não tem como o personagem ele ter uma conexão com o leitor, pelo fato de que sua personalidade é um tanto intrigante. Então, nos momentos que o Peter estiver fazendo aquelas brincadeiras, eu acredito que vai passar com um toque mais de sensibilidade, onde nos conectamos ainda mais com ele, tendo seus momentos engraçados. Nosso próximo tópico é o fato de que as crianças do livro e as crianças do desenho, elas são diferentes, pois as crianças do desenho que a Disney divulgou, elas continuam crianças como sempre, elas não crescem.
Diferente das crianças do livro, pois quando elas estão crescendo, o Peter as leva de volta para sua casa e então ele acaba trazendo novas crianças para ficar com ele. E eu fiquei muito curiosa em saber como a Disney vai abordar isso, se ela vai demonstrar que as crianças crescem ou que as crianças continuam crianças como sempre. Eu acredito que a Disney vai demonstrar, como foi feito no desenho, que as crianças continuam pequenas como sempre, pois isso nos conecta ainda mais com o personagem Peter, pois é algo muito egoísta de se ver quando as crianças estão crescendo, ele acabar devolvendo ela para suas casas. Então eu acredito que se a Disney fizesse isso, nós não nos conectaríamos com o personagem, pois isso ficaria algo muito intrigante. E o nosso próximo tópico é a cena que eu mais gostei, que é a cena da caveira. Eu gostaria de ver isso no filme, onde o Peter, ele acaba salvando a Wendy, mesmo que fosse com a People, talvez com alguma outra coisa. Eu gostaria muito de ver essa conexão entre Peter e o Wendy, onde mostrasse que o Peter, ele é uma pessoa sensível, que ele acaba salvando ela, mesmo que isso comprometa a sua vida. E o que eu pude criar de expectativa nesse live action vendo o trailer é uma coisa que eu achei muito interessante, é as cenas que a tigrinha aparece com a Wendy. Então eu acredito que vão acontecer uma conexão maior, onde a tigrinha ela vai sim acabar sendo uma amiga da Wendy, bem diferente do que aconteceu no desenho, onde a tigrinha ela acabava sim ficando afim do Peter e a Wendy acabava ficando com ciúme. E eu acredito que a Disney ela vai explorar novas aventuras, não somente a que vimos no desenho, mas também outras que aconteceram no livro e até que eles possam criar aventuras originais. Se você gostou, comenta aqui o que você mais gostou, comenta aqui também as suas teorias sobre o que você acha que possa acontecer no filme do live action e aproveita para compartilhar com mais pessoas esse vídeo para eles também verem essa teoria, se eles concordam, se eles não concordam e o que eles acham que possa acontecer. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.